Olá, oitavo ano! Sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de hoje, gente. Pessoal, a aula de hoje tem como objetivo principal a compreensão da liberdade de maneira mais profunda e filosófica, desses aspectos, de aspectos específicos, aliás, da liberdade relacionados com o pensamento do Thomas Hobbes, tá? Tá tudo aqui embaixo, os objetivos. E, por fim, o início, né, do pensamento a respeito da hereditariedade para nos secundar, ou seja, nos apoiar na compreensão da liberdade de um ponto de vista filosófico, tá bom, pessoal? Então, fiquem muito à vontade para que a gente converse, para que a gente troque ideias, para que você se aprofunde nesses conceitos. Vamos lá, liberdade. Então, a gente já vinha conversando sobre liberdade, né? A gente chegou ali até mais ou menos a página 6, então 6 e 7. Você deve ler a sua apostila do oitavo ano até a página 7. Leia, tá? É tranquilo, é prazeroso, vai ser bom. É bom que você leia. Então, e você deve ler até a página 7, ok? Se eu sentir necessidade, eu vou fazer questões, inclusive, para ver se vocês leram de fato, né? Questões surpresa. Gente, então sobre a liberdade, a gente sabe que ela é algo essencial para a vida humana. Talvez ela esteja realmente na nossa essência, enquanto livre-arbítrio. Ela é uma coisa buscada, projetada, idealizada, sabe? Ela é vista como um sonho, um objetivo, uma esperança, uma conquista para o ser humano. É uma palavra, um conceito que tem muitas ideias, tem muitas facetas no seu interior, no seu bojo, né? Que é essa ideia de liberdade. A juventude costuma buscar muito a liberdade. E aqui embaixo a gente tem uma representação, uma tentativa de representar esse hábito, esse ato também, e essa conquista, que é o ato da liberdade, é o hábito da liberdade e a conquista da liberdade. Então a gente sabe que ao longo da história, filósofos, políticos, artistas, mulheres, inclusive estamos na Semana das Mulheres, né? Que merecem o nosso máximo respeito e reconhecimento. Artistas, eu dizia, mulheres, homens e jovens buscaram tanto e defenderam ao longo da nossa história tanto a liberdade, né, pessoal? Bom, a liberdade de expressão também é mais um aspecto desse setor maior que nós estamos denominando liberdade. A gente sente muitas vezes a liberdade para pensar o que quiser, para se sentir de modos que nós mesmos escolhemos, mas durante a história humana a gente sabe que a liberdade de expressão, por exemplo, ela foi combatida, ela foi cerceada de muitas maneiras, houve uma tentativa de barrar a liberdade de expressão dos seres humanos, isso desde lá da Roma antiga, como no caso dos cristãos, que eram perseguidos pela sua crença e por professarem a sua fé, como no próprio período do século XVIII, mais ou menos, ou na Idade Moderna, quando a gente tem filósofos, livres pensadores, cientistas e artistas sendo perseguidos, torturados também, de maneira que lembra, inclusive, dos cristãos antigos. Pelo que, pessoal? Por ter ideias e pensamentos e discursos diferentes daquilo que o clero, a igreja aceitava, daquilo que os monarcas aceitavam. Bom, as pessoas, então, eu quero que vocês lembrem, ao longo da história, pagaram o preço da própria vida e da dor e conquistaram, e nós conquistamos coletivamente a liberdade com muito esforço, né? Derramando sangue, suor e lágrimas. E hoje em dia nós temos uma boa parcela de liberdade na nossa sociedade civil, mas nem sempre foi assim. Lembrem-se dos períodos da ditadura, né? Vocês devem estudar com a professora
imagino que a Josi ou a Amanda, ela deve explicar bem para vocês o que foi a ditadura, esse regime político onde muito das liberdades se encontravam cerceadas, de certo modo, né, pessoal? Bom, então, de maneira geral, a gente está se introduzindo ao conceito de liberdade e, para a partir disso, entender e estudar ela junto com esse cidadão aqui, o filósofo inglês Thomas Hobbes, né? Conhecido por ser contratualista pela sua obra Leviatã, né? Resumindo o título da obra, também um filósofo moderno muito importante, que nos lembra que a gente tem liberdade de fato quando, pessoal? Quando a gente se torna conscientes das consequências dos nossos atos. Uma pessoa é livre, né? Só dá para dizer, na página 6 tá isso, que uma pessoa é livre caso ela esteja consciente, segundo Hobbes, dos seus prazeres e dos problemas que podem resultar de cada uma de suas escolhas. Então, quando a gente fala em termos de liberdade, a gente está falando também em termos de responsabilidade. Por quê? Porque a gente sempre vai responder pelo uso que a gente faz da nossa liberdade, e se não for um bom uso da nossa liberdade, que a gente faz, pode acontecer da gente perder, né, a nossa liberdade, como acontece no caso de muitas pessoas que infringem as leis, né, que desrespeitam e desobedecem leis jurídicas, enfim, leis do nosso Estado democrático de direito. Então eu quero que vocês lembrem isso, né? Tenham clareza, porque o Hobbes nos auxilia a pensar na liberdade de um ponto de vista filosófico, ao mesmo tempo que ele nos lembra de um elemento fundamental para a liberdade, que é esse elemento da responsabilidade, né, pessoal? Então, a gente sabe que ela foi questionada, né, a natureza foi questionada aliás, muitos filósofos, né, refletiram e fizeram indagações para tentar entender se a natureza realmente nos fez livres frente a certas necessidades que a gente tem, né, para a gente garantir a sobrevivência. Quais são essas necessidades, pessoal? Abrigo, alimentação, né? A gente tem necessidade de se alimentar, de evitar o frio. A gente tem coisas que a gente precisa, né? Como alimento, agasalho, proteção, repouso. Nós temos muitas vezes o instinto de reprodução também, né? De alguma forma a gente sente mais cedo ou mais tarde na evolução humana, as pessoas têm essa necessidade, essa vontade também, muitas vezes, de procriar, né? Ter filhos, etc. Agora, a gente também pode lembrar que a gente tem necessidade dessas coisas, pelo menos ali, de agasalho, de proteção, de repouso, né, de alimento, porque a gente não consegue evitar a fome, o frio, o medo, a dor, o cansaço. A gente busca essas coisas. E elas garantem também a nossa sobrevivência, e como eu falei também, a reprodução é uma coisa que parece estar de uma maneira até meio instintiva no ser humano, que acaba garantindo a sobrevivência da espécie. E esses elementos acabam estando mais relacionados à sobrevivência do indivíduo, né, pessoal? Então, é interessante a gente pensar sobre tudo isso, e é fundamental. Por quê, gente? Porque aí entram aquelas questões, será que a gente é realmente livre se a gente necessita dessas coisas e a gente acaba se movendo, fazendo coisas para obter de fato essas coisas, pessoal? Né? Será? Tá claro até aqui? Isso que eu queria saber, né? Se estava claro até aquele ponto. Qualquer coisa, faz um símbolo de joinha para a gente ter a ideia de que vocês estão entendendo, né? Manda um recado, alguma coisa se vocês tiverem dúvida. Mas vamos lá, pessoal.
sobre o Hobbes, que é o filósofo no qual a gente está se focando agora. Ele dizia que, por mais que a gente fosse limitado, tivesse alguma limitação por causa desses elementos relativos à sobrevivência que eu acabei de falar, né, principalmente aqueles relativos à sobrevivência do indivíduo, ele dizia que isso não impede a gente de tomar decisões. E isso que eu quero que vocês entendam, e é fundamental que a gente entenda sobre o Hobbes, pessoal. Né? Quero que isso esteja claro para vocês, né? Que seja absorvido. Veja, o Hobbes dizia que a gente não tem liberdade para querer ou não querer algo, para escolher o nosso querer. A gente só tem liberdade para escolher se vai realizar ou não o nosso querer. Tá bom, pessoal? Tá claro isso? Vejam, o Hobbes afirma que a gente não tem a liberdade de escolher o que a gente vai querer, a nossa vontade. A gente só tem a liberdade de escolher se a gente vai ou não realizar essa vontade. Tá claro, pessoal? Tá claro isso? Bom, então ele dizia que nós somos livres de fato, né? Segundo o nosso livro didático, as ideias do Hobbes mostravam que a gente só é livre de fato quando a gente entende e é capaz de avaliar as consequências dos nossos atos. Tá bom, pessoal? Será que isso, se esclarece para vocês? Né? Espero que sim. Dando sequência. Agora, para falar desse último tópico, né? Esse tópico ele é interessante. Ele é interessante por nos auxiliar, nos secundar na interpretação da liberdade enquanto conceito filosófico, ou seja, aquilo que se concebe filosoficamente, com amor à sabedoria. Bom, a gente está então falando de liberdade e agora hereditariedade, ou seja, aquelas características físicas e às vezes, muitas vezes a gente percebe que não só características físicas a gente acaba adquirindo dos nossos parentes, né, ou compartilhando com eles, mas a hereditariedade se refere justamente ao conjunto, né, de características físicas que a gente herda dos nossos antecessores, pais, avós, etc. E que muitas vezes a gente compartilha, né? Via de regra, a gente compartilha com os nossos irmãos e outros parentes. Essas características, né, esse conjunto de características, são herdados através dos genes, né, do DNA, aquilo que está no nosso sangue. Vejam, o conjunto das informações genéticas, ou seja, relativas aos genes, que são transmitidos dos pais para os filhos, são então denominados hereditariedade. A hereditariedade ela tem as características genótipicas do genótipo, que vem do conjunto de genes, e as características do fenótipo, ou seja, aquelas características que são o conjunto determinado ou resultante do genótipo, né? Bom, então a gente começa a questionar se realmente a gente é livre, já que existem em nós características que a gente não lembra de ter escolhido. A gente está falando de certas características genéticas, né, pessoal? Ou seja, se a gente lembrar do Descartes, a gente vai lembrar que o Descartes separa e distingue duas partes no ser humano. Res extensa, coisa extensa, o nosso corpo, e a res cogitans, o nosso espírito. A gente percebe que a gente costuma pensar que tem muito mais liberdade no nosso espírito, do que no nosso corpo, certo? A gente costuma refletir desse modo. Por quê? Porque no nosso corpo a gente acaba percebendo certas coisas que a gente pensa que não escolheu, que são as características hereditárias, né? Os genótipos, as características genéticas ou fenótipicas também. Bom, aí que a gente começa a desbravar mais esse âmbito da liberdade, pensar ainda mais. Por quê? Porque a gente começa a pensar, será que o meio me determina? Ele diz como que eu devo ser? Será que eu tenho escolha para ser diferente ou não? Será que eu tenho essa escolha ou não tenho? Será que eu tenho essa liberdade ou não tenho?
qual a medida da nossa liberdade? Né? Qual é a medida das nossas escolhas? Muitas vezes o tipo e as características da nossa própria aparência a gente percebe que são herdadas. E muitas vezes a nossa maneira de pensar, falar, sentir também sofre grande influência dos nossos pais, dos nossos convivas, dos nossos parentes, né? Então, assim, a gente a gente se pergunta, será que é a nossa liberdade, qual é a extensão da nossa liberdade, né? Quais características será que eu consigo falar, não, isso eu não quero, isso eu não vou ter, eu vou ser diferente. Características espirituais, ou seja, da res cogitans, da coisa pensante. Espiritual no sentido filosófico quer dizer aqui, por exemplo, mentais, enfim, relativas ao pensamento. E quais características corporais são determinadas ou não pela hereditariedade. Então, aí a gente tem dois conceitos. O conceito de determinação, de necessidade, né? Então, quando algo é necessário filosoficamente ou determinado, significa que não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Ou seja, eu tenho na minha mão uma caneta. É uma espécie de uma caneta. Né? Uma caneta feita para dispositivos tecnológicos. Se eu soltar ela, ela tem a escolha de não cair, visto a lei da gravidade? Então, é necessário que ela caia. A gente tem a impressão que não tem como ser diferente. Ela vai cair. Não tem como ser diferente. E o ser humano? Ele tem como agir diferente, escolher as suas próprias leis, tomar as suas próprias decisões? Aí a gente está falando de livre-arbítrio. Aí a gente está falando num sentido específico da liberdade. Então, alguns pensadores e pessoas acreditam que não, que nós somos determinados, nós somos frutos do nosso meio, né? Então, quando a gente fala em termos de determinismo, pessoal, significa dizer que não tem como ser diferente daquilo. É, por exemplo, uma bola de bilhar. Dependendo de onde o taco bate num jogo de sinuca, na bola desse jogo, dessa bola de bilhar, ela não escolhe, não, eu não vou nessa direção. Ela simplesmente obedece às leis físicas. Então, as leis físicas nos auxiliam muito a entender isso que é a necessidade ou determinismo, né? Aí, quando a gente fala em termos de ser humano, em termos de espiritualidade, quando a gente consegue dizer, não, eu vou fazer isso, eu não vou seguir isso, eu penso assim, eu ajo assim, aí a gente já está falando em livre-arbítrio. Se a gente pegar o instinto dos animais, a gente tem ali um meio nisso tudo, entre o determinismo e a liberdade, porque a gente percebe que o instinto, para o animal, é quase uma lei. Eu não posso dizer que se eu tenho certeza que o animal não consegue desobedecer o instinto. Não sei. Cada animal é um animal. Nós mesmos somos um animal racional. Mas esse diferencial que o ser humano tem, muitas vezes, e para muitos filósofos, é justamente a capacidade de dizer não para o nosso instinto. Lembra que eu explico para vocês, pessoal? O Rousseau fala que se você colocar um gato na frente de um gato com fome, na frente de uma cesta com frutas, ele não consegue dizer não para o seu instinto de ser carnívoro e ir lá e comer as frutas. Já um pombo, né, um pombo também não consegue de frente na frente, fitando, né, vendo um cesto de carne, mesmo estando com fome, um pombo ou um animal herbívoro, melhor dizendo, não consegue falar, não, vou deixar de comer só vegetais, dizer não para o meu instinto e vou comer essas carnes porque eu estou com fome. Já o ser humano, para muitos, ele tem essa característica da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio, de dizer não para o instinto, de não ser determinado por certas leis, e isso, pelo menos no pensamento do Rousseau, por exemplo, outro filósofo moderno, faz toda a diferença. Porque a partir dessa liberdade, a gente tem a perfectibilidade, a gente consegue dizer não para o nosso instinto e se direcionar, né, e se aperfeiçoar em direção de outras coisas
que a natureza não estaria determinando ou nos conduzindo a fazer, tá bom? Então, isso já traz bastante luz para essas questões, né, da liberdade, para essas questões relativas ao livre-arbítrio e etc, tá bom? Então, espero que todas e todos tenham gostado da aula de hoje, tenham aproveitado muito, tenham clareza do que a gente está falando e até logo, pessoal. Um abraço, fiquem bem.